Olá, alunos e alunas! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Geografia para o 8º ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a geografia do continente africano, parte 1. Bons estudos! O continente africano possui cerca de 20% das terras emersas do planeta. É também o segundo continente mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Possui atualmente 54 países independentes. A África é também um continente com muitos estereótipos, a grande maioria deles de forma negativa. O continente como um todo possui grandes diferenças étnicas, linguísticas, culturais, políticas, religiosas, econômicas e naturais. O centro-sul do continente, por exemplo, possui um desenvolvimento isolado do resto do continente. O norte e o nordeste, por sua vez, possuem um desenvolvimento com influência europeia e também do Oriente Médio. O continente africano foi também a última região do globo a ser colonizada. A grande maioria dos países africanos conquistaram sua independência apenas no século XIX. Em relação à sua extensão e posição geográfica, a África possui, de norte a sul, cerca de 8.000 quilômetros e de leste a oeste, cerca de 7.000 quilômetros. A África é cortada em sua porção central pelo paralelo do Equador, apresentando, portanto, terras nos hemisférios norte e sul. O meridiano de Greenwich corta o continente na extremidade oeste, fazendo com que a maior parte da África se situe no hemisfério oriental. O continente africano é atravessado também pelos trópicos de Câncer ao norte e de Capricórnio ao sul. Isso significa que o continente possui a maior parte de seu território dentro da faixa climática denominada de intertropical. Do ponto de vista político, ou seja, da divisão de seu território, a África é um continente bastante fragmentado. Como já comentado, são 54 países independentes e 4 possessões. 10 desses países apresentam uma área territorial com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. São eles o Sudão, a Argélia, a República Democrática do Congo, a Líbia, Chad, Níger, Angola, Mali, África do Sul e Mauritânia. Esses países somam mais de 50% de todo o território africano. Como pontos estratégicos, a África possui o Canal de Suez, que durante muitos anos foi um dos pontos mais estratégicos do mundo. O Canal de Suez possui grande importância para a circulação de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente, através dos mares Vermelho e Mediterrâneo, principalmente no escoamento da produção petrolífera que vem do Oriente Médio em direção à Europa. O Canal de Suez hoje conta com 195 quilômetros de extensão. Ele faz a ligação entre as cidades de Port Said e Suez, no Egito. Outro ponto estratégico do continente africano é o Mar Vermelho. Ele é uma importante rota para navios, petroleiros e mercantes que levam seus produtos em direção à Europa ou em direção à Ásia. O Mar Vermelho é uma via mais curta, que faz com que os navios não precisem circundar todo o continente africano até chegar na Europa.
Outra região do continente africano bastante importante é a região do Golfo de Aden. Nessa região acontecem as chamadas piratarias modernas. Esses piratas assaltam, roubam os navios que passam pelo Canal de Suez levando mercadorias, valores e petróleo em direção à Europa. A ilha de Madagascar é muito importante para o continente africano devido à sua grande diversidade biológica. Nessa região, possuem espécies animais e vegetais que não ocorrem em outras áreas do mundo. Uma outra região muito importante do continente africano é o Golfo da Guiné. Ele é importante por conta de suas reservas de petróleo e também de minerais como o diamante. Essa região leva muita riqueza para os países como a Guiné Equatorial, Nigéria e a República Democrática do Congo. Um outro ponto importantíssimo para o continente africano é o Estreito de Gibraltar, considerado o elo mais próximo entre o continente africano e o continente europeu. Ele é administrado na parte europeia por ingleses e na parte africana por espanhóis. Durante toda a história da humanidade, o Estreito de Gibraltar recebeu navegações de todas as partes do mundo, levando mercadorias para o continente africano, para o continente europeu e também em rotas comerciais em direção à Ásia. E já que estamos falando de Estreito de Gibraltar, o Mar Mediterrâneo é outro ponto muito estratégico para o continente africano. Ele é a principal divisa entre o continente e a Europa. No Mar Mediterrâneo também desaguam as águas do Rio Nilo, um importantíssimo rio africano que deu vida à civilização egípcia. O Rio Nilo possui 6.671 quilômetros de extensão. Ele é o segundo maior rio do mundo em extensão, perdendo apenas para o rio Amazonas. Ele nasce no centro-leste do continente, no Lago Vitória, em Uganda, com o nome de Nilo Branco. Atravessa o Sudão e deságua no Mar Mediterrâneo, como já falado. Em sua foz, ela forma um amplo delta, onde se situam as principais cidades egípcias, como Cairo e Alexandria. Há milênios, a agricultura no Vale do Rio Nilo depende de suas águas, que atravessam extensos domínios áridos do deserto do Saara. Para se ter uma ideia, o Rio Nilo corta cerca de 2.000 quilômetros de deserto. Do ponto de vista físico, o continente africano possui também paisagens bastante diversificadas. Possui desertos, como o do Saara, o do Sudão, da Líbia, da Núbia, o deserto do Kalahari, da Namíbia. Possui também uma das maiores florestas tropicais do mundo. E também regiões de savanas. Nessas regiões de savanas acontecem os famosos safaris africanos. Do ponto de vista humano e cultural, a África pode ser dividida em duas grandes regiões. A África saariana, que abrange a grande parte do deserto do Saara. Ela é considerada a África branca. Possui uma população de cultura árabe predominante. A religião islâmica ou muçulmana também é predominante nesta região.
Ao sul da região do Saara, encontramos a África subsaariana, que possui a população de etnia negra predominante, assim como os costumes são predominantemente tribais e as religiões são animistas ou tradicionais. O Maghreb, ou Magribe africano, localiza-se na porção oeste do norte do continente. Essa palavra significa onde o sol se põe e é formada pelos países Marrocos, Argélia, Tunísia, Saara Ocidental e Mauritânia. Pode se expandir também até a Líbia, no chamado Grande Maghreb. Essa é uma região diferenciada na África, pois ela possui a Cordilheira do Atlas, que dá características que diferenciam essa região do restante do norte da África. Os ventos do Atlântico se encontram com a cordilheira e provocam precipitações mais elevadas, tornando o clima nessa região mediterrâneo. Ou seja, mais úmido do que no restante do norte africano, que é desértico. Na faixa litorânea entre a Cordilheira do Atlas, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico estão as principais cidades da região, e ali se realizam a maioria das práticas agrícolas, com destaque para o cultivo de oliveiras e videiras. Essa região foi ocupada por vários povos desde a antiguidade. O domínio dos povos árabes, que se miscigenaram com os berberes, dão traços culturais islâmicos para a região. O Maghreb é muito importante economicamente, pois possui laços estreitos com a Europa. Esses países negociam bilhões de dólares anualmente com a Europa em produtos agrícolas. A região do Saara africano possui mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de área, o que significa que é maior que muitos países, inclusive o Brasil. Ele se estende desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele pode ser considerado também um divisor não só climático, mas também cultural no continente africano. O Sahel africano é uma região que margeia a parte sul do deserto do Saara. É uma transição entre o clima desértico do Saara e tropical das florestas. O termo Sahel significa costa do deserto e é uma região muito fragilizada socioeconomicamente falando. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Fica ligado nas próximas videoaulas, se inscrevendo no canal. Até uma próxima oportunidade e tchau!